Bom dia, crianças. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje estou aqui, para mais uma aula, E hoje nós vamos falar sobre o folclore brasileiro, certo? Então, o que é o folclore brasileiro? O folclore brasileiro é um conjunto de expressões culturais populares, que englobam vários aspectos de identidade nacional. E aí, como foi que surgiu esse folclore? No Brasil, o Dia do Folclore ele foi oficializado no dia 17 de agosto, no ano de 1965. E ele foi criado com o objetivo de garantir a preservação cultural preservação da cultura brasileira, da cultura popular brasileira. Por isso, no Dia do Folclore, costuma-se relembrar alguns elementos da cultura popular brasileira, como, por exemplo, as danças, as brincadeiras, as lendas, crendices, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração em geração, ou seja, que meus pais brincaram, por exemplo, que meus pais, costumes que meus pais tinham, como brincadeiras, comidas típicas, a comemoração do São João, das festas juninas, por exemplo, também faz parte do nosso folclore, e entre outras coisas, Então, agora nós vamos passar a conhecer algumas coisas que fazem parte, do nosso folclore brasileiro, porque o folclore brasileiro ele é bem diversificado. Então, gente, agora eu vou estar mostrando para vocês as principais lendas brasileiras, certo? Então, em seguida, nós vamos aí mostrando os principais personagens das lendas folclóricas brasileiras. Então, a gente começa aí, com a lenda da Iara, que é uma das principais lendas brasileiras, certo? E a Iara, também conhecida como Mãe d'Água, é uma sereia, ou seja, como vocês podem observar, metade do corpo é de mulher e com uma cauda de peixe, Tal qual em outras lendas de sereias, ela é muito bela e, segundo a lenda, o seu canto atrai os homens a fim de assassiná-los, levando para o fundo do mar. Agora a gente passa a falar um pouquinho aí sobre o Curupira, Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, o Curupira. E o Curupira, ele é um protetor implacável da fauna e da flora, E, segundo a lenda, ele persegue e mata todos que a agridem. Então, ele surge na forma de um menino, de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. Mais um aí, nós vemos aí a mula sem cabeça, E a mula sem cabeça é uma mulher que, segundo a lenda, foi amaldiçoada após ter um romance com um padre. E aí, como consequência, ela foi transformada num quadrúpede, acéfalo, E esse quadrúpede, ele galopa soltando fogo. Então, segundo a lenda, essa mulher, ela namorou com um padre e aí, como castigo, ela foi transformada nesse animal. Agora a gente passa a ver aí, o lobisomem, Então, segundo a lenda, o lobisomem, ele é um homem que, após ter sido mordido por um lobo, ele se transforma nesse animal, E aí, a cada noite de lua cheia, ele sai, é isso? Então, esse aí é o lobisomem. Agora a gente vê aí outra imagem, Aí nós temos o boitatá,
né? E o boitatá, ele representa uma cobra de fogo, né? Considerado guardiã da fauna e da flora, né? E ele também é implacável na caça daqueles que desrespeitam a natureza. Então ele persegue, né? E mata, né? As pessoas que desrespeitam a natureza, segundo a lenda aí. Uma outra lenda bem famosa aí, né, é a lenda do Boto, né, ou Boto cor-de-rosa. É um dos personagens folclóricos que emerge dos rios, né, na forma de um jovem muito bonito e tem como objetivo seduzir as mulheres. Mais um personagem aí bem famoso, né? Dessa vez a gente vai falar do Saci Pererê. Então, o Saci Pererê, ele é um moleque negrinho, né? Está sempre com o seu cachimbo e um gorro vermelho na cabeça, né? Ele surge como um menino negro, como eu já falei, que possui apenas uma perna e ele apronta muitas traquinagens. E aí, gente, a gente fala um pouco sobre as brincadeiras folclóricas, né, e populares no Brasil, né? A gente vê aí uma criança soltando pipa, né, que é uma brincadeira folclórica muito comum no Brasil, né? A brincadeira, diria que até a mais popular do Brasil é soltar pipa, né? E aí, mais uma situação aí em que o folclore brasileiro ele se apresenta em nossa vida, certo? Em formas de brincadeira. Então, outro divertimento é o estilingue, né? Que é feito de galhos, né? Em forma de uma forquilha e tiras de borracha que disparam pedras, né? Então, nós temos também brincadeiras como, por exemplo, pega-pega, né? Que é aquela brincadeira, né? Que a pessoa que for tocada passa a correr atrás dos outros, né? E, por exemplo, também aí nós temos o esconde-esconde, que também é similar ao pega-pega, né? Mas tem o objetivo de se esconder, né, e de não ser encontrado pela criança que está procurando. Outro brinquedo bem popular, né, são as bolas de gudes, né, que são aquelas bolas bem coloridas, feitas de vidro, né, que elas saem rolando. Normalmente elas rolam pelo chão, né, e o objetivo é atingir a outra bolinha concorrente, certo? Temos também o peão, que é um brinquedo de madeira, ele sai rodando pelo chão, né? E por meio de um barbante, né? Onde ele é enrolado e em sua base, né? Enrolado em sua base e depois puxado. Então, essas são apenas algumas brincadeiras populares, né? Entre várias, que existem muitas. Aí, como eu falei lá no início, né, nós temos aí também danças folclóricas, né, populares no Brasil, que também fazem parte do nosso folclore brasileiro, né. Aí nós temos uma dança folclórica, né, que é uma quadrilha, está representada aí nesse quadro uma quadrilha em Salvador, né, na Bahia, né, e tem uma presença muito marcante, né, no folclore brasileiro. As danças juninas, né, as festas típicas, né, também. Outras são também entre as principais danças aí, nós temos, por exemplo, o samba, né, temos o forró, frevo, maracatu, né, o baião, a quadrilha, né, que é bem típica aqui da gente, né, do Nordeste, né, que a gente costuma dançar, vocês já conhecem, né, isso, onde nós geralmente dançamos em pares, né, e os oradores que proclamam as frases que determinam o movimento da dança, né, como a gente já conhece.
Aí a gente pode perceber um desfile de escola de samba, né, do Rio de Janeiro, né, também uma das principais festas do folclore brasileiros, né, onde a gente encontra várias expressões folclóricas reunidas, né, e nesse caso aí está representando o carnaval. Essa imagem aí, ela representa a venda de literatura de cordel, né? Também no Rio de Janeiro. A principal linguagem folclórica é a literatura de cordel, né? Que consiste num livreto, um livro de poesia, né? Muitas vezes ele é ilustrado e ele é escrito em linguagem formal, né, originária da região Nordeste, né, aqui do nosso Nordeste, e essas obras, elas recebem o nome de cordel porque elas são expostas em uma corda, né, para apreciação do público. Então, gente, a gente viu aí, né, algumas formas, né, de demonstrar o nosso folclore, né, mas nós temos outras formas bem comuns também de literatura popular, que são, por exemplo, as adivinhas, as piadas, né, anedotas, as parlendas, né, e etc. É isso, então, essa semana a gente vai estar trabalhando nessa questão do folclore brasileiro, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos começar fazendo algumas atividades que estão relacionadas ao nosso folclore, né? Para a gente passar a conhecer melhor, ok? Tenham todos um bom dia, um beijo e até a próxima aula.